E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo tronco de pirâmides, tá certo? Olha só, como é que a gente dá a origem, né, a essa figura geométrica, né, o tronco de pirâmide? Nada mais é o seguinte, nós temos a princípio uma pirâmide, tá? E nós fazemos um corte paralelo à base, tá? Observe aqui, tá vendo? Um corte, uma secção paralela à base. Quando fazemos isso, note que nós separamos essa pirâmide original em duas figuras, em uma pirâmide menor e essa parte de baixo aqui, ó, que nós chamamos de tronco de pirâmide, tá vendo? Então, essa figura aqui que nós chamamos de tronco de pirâmide. Pessoal, nesse slide eu trouxe para vocês aqui os elementos de um tronco de pirâmide, tá? Eu destaquei todos eles, fiz uma legenda. É interessante que vocês anotem no caderno, tá? Até porque quando a gente for utilizar as formas, a gente sabe direitinho aonde vai cada um, ok? Pessoal, nessa parte aqui agora, eu vou trazer para vocês algumas aplicações do Teorema de Pitágoras para que a gente consiga formular algumas relações entre alguns elementos do tronco de pirâmide, tá certo? Então, observe essa situação aqui, né? Observe esse trapézio que eu consegui formar dentro desse tronco, né? Os elementos que ele consegue relacionar. Consegue relacionar o apótema da base menor, o apótema da base maior, o apótema da pirâmide, do tronco de pirâmide. Lembrando que também o apótema do tronco da pirâmide representa a altura da face, né, lateral desse tronco. E também temos aqui a altura do tronco de pirâmide. E nesse trapézio, redesenhando aqui, a gente consegue criar uma relação aqui, não é isso? Observe, essa altura que eu tracei ela aqui, não é isso? Forma um ângulo de 90 graus, certinho? E aí, a gente tem essa situação que um triângulo retângulo e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Observe que esse pedacinho aqui é justamente o apótema da base maior, que é isso aqui tudo, menos o apótema da base menor, que é esse carinha que vai só até aqui. Ok? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, levando em conta que o y é a hipotenusa, nós criamos essa primeira relação aqui, certo? Agora, olha para a próxima situação. Nesse trapézio aqui, quais são os termos que estamos relacionando? Agora estamos relacionando o raio da base menor, o raio da base maior, a altura desse tronco de pirâmide e a aresta lateral do tronco de pirâmide, certinho? Então, observe que eu vou retirar esse trapézio para cá e utilizar o mesmo raciocínio que eu fiz no item anterior aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Observe que só mudou aqui que ao invés de ser o apótema, eu estou usando o raio. E ao invés de usar o apótema do tronco de pirâmide, eu estou usando a aresta lateral. Até o Rzinho menos Rzinho, observe, o raio maior que é tudo, menos o Rzinho que é só esse pedacinho aqui. Aplico o teorema de Pitágoras e chego nessa relação, ok? Ok, gente, agora olha para essa situação que nós temos aqui, tá? Quais são os elementos que a gente está levando em conta aqui na situação? Primeiro, o trapézio que eu estou pegando, tá? É o trapézio que representa uma face lateral desse tronco, ok? Aí nós estamos levando em conta aqui, nesse caso, ó, a aresta da base menor, que é o Lzinho, o aresta da base maior, que é o Lzão, o apótema do tronco, tá? E a aresta lateral do tronco, tá? Esse desenho aqui, ó, tá? Esse de cá, tá? Só para facilitar a visualização de vocês. Observe, esse aqui é o Y, mas esse Y é a mesma coisa, observe, que essas alturas que eu tracei, tá vendo? Como eu já tinha dito no slide anterior, não é isso? Que o Y lá, que é o apótema do tronco, representa a altura da face lateral desse tronco também. Então aqui, note que Lzão é isso aqui tudo, né? Certo? Lzão é tudo isso. Lzinho é esse cara aqui do meio. Quem vai ser esse pedacinho? Vai ser Lzão menos Lzinho dividido por 2, porque esse pedaço é igual a isso. Por que é igual? Porque nós sabemos o seguinte, tá? Como a gente está trabalhando aqui com tronco de pirâmides, né, regulares, tá, gente? Que é a maioria dos casos que a gente vai trabalhar, as faces laterais são formadas por trapézios isósceles, então é por isso que isso aqui acontece. Então, quem é esse pedacinho aqui, observe, ó, vai ser Lzão menos Lzinho dividido por 2. E mais uma vez aqui temos um triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, chegamos nessa relação aí, certinho? Agora, aqui a gente vai aplicar o princípio de figuras semelhantes, né, pessoal? Que diz que a razão entre os seus segmentos, entre os seus elementos, é igual a uma constante K, eles são iguais. Já em relação à área, vai ser igual ao quadrado dessa constante de semelhança. E se for o volume, é igual a essa constante ao cubo. Então, isso é muito importante, porque a maioria das questões que envolve tronco de pirâmide, a maioria mesmo, a gente vai utilizar essa parte aqui de semelhança, tá certo?
Agora aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou trazer para vocês as fórmulas para calcular volume e área, tá? No tronco de pirâmide. Então, a primeira que eu vou trazer para vocês aqui, a área lateral, como é um trapézio, né? A forma para calcular de um trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Esse x aqui, tá, gente, representa o quê? O número de lados da base, tá, desse tronco de pirâmide. Detalhe importante, é óbvio que a gente está tratando aqui, para essa situação bem específica, tá? Para tronco de pirâmides, né, regulares, ok? Que vai ser a maioria dos casos, beleza? E para calcular a área total, nada mais é que a área lateral, né, mais a soma das duas áreas, né? Porque tem a maior e tem a menor. E para calcular o volume, nós temos duas possibilidades. Ou subtrair o volume das duas pirâmides, né, a maior e a menor, que aí vai sobrar justamente o volume do tronco, tá? Ou, se você preferir, tá, tem essa formulazinha para calcular o volume também do tronco. Então, tem essas duas possibilidades, né? A depender da situação, essa aqui vai ser mais interessante, ou, a dependendo, vai ser essa de cá, certinho? Pessoal, olha só esse exemplo, né? A superfície de um recipiente tem a forma de uma pirâmide regular de altura x, conforme a figura, e coloca-se dentro dele 100 ml de água. Com isso, ela atinge o nível x sobre 3. Ele quer a capacidade, ou seja, ele quer o volume total desse recipiente. Então, note o seguinte, eu sei que essa parte que tem água aqui já é 100 ml. Outra coisa, eu já posso aqui comparar as alturas. Observe, ó, a altura, tá, da pirâmide maior, que é do recipiente todo, e observe que essa figura aqui, que foi formada pelo líquido, né, da água que está aqui dentro, também é uma pirâmide, só que a altura é x sobre 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que a constante de proporcionalidade, ou de semelhança, como queiram aqui, entre as alturas vai ser 3. Certo? Então, com isso, praticamente, eu resolvi a questão. Lembra que eu falei lá atrás, tá? Quando eu falei de figuras semelhantes. Se eu estou comparando os volumes, quer dizer que a razão entre os volumes vai ser o cubo da razão de proporcionalidade. Então, é justamente o que acontece aqui. Observe, ó, Vzão sobre Vzinho é igual a K ao cubo. Vzão é o volume da pirâmide maior. Vzinho é esse volume de água que já tem no recipiente. Né? 3 é a constante de proporcionalidade que foi bem fácil de notar aqui. Ó. Tá vendo? 3 ao cubo é quanto? 27. Esse 100 que está dividindo foi para lá multiplicando, V é igual a 2.700 ml. Essa questão que eu estou trazendo para vocês aqui agora é apenas aplicação de fórmula, tá? Observe que a questão basicamente já deu tudo. Ó, um tronco de pirâmide quadrangular regular, tá? A altura mede 6, já me deu a altura do tronco. E me deu as áreas das bases, ó, a menor é 16 e a maior é 64. Ele pede para calcular o volume. Então, utilizando uma daquelas fórmulas lá que eu passei para vocês anteriormente, só substituição de fórmula. Altura do tronco 6, área da base maior 64, área da base menor 16. E aqui de novo, repete aqui dentro, só que um produto. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Dividi 6 por 3, que deu 2. 64 mais 16, observe que vai dar 80. E aqui, ó, eu não efetuei a multiplicação, eu tirei a raiz quadrada, porque eu posso fazer isso, justamente pelo fato dos termos que está dentro deles aqui, tá? A operação que está acontecendo aqui é uma multiplicação. Então, raiz 64 é 8 e raiz 16 é 4. Resolvendo essa conta, vai dar 224 metros cúbicos. Pessoal, essa situação aqui que ele pede para calcular a área total do tronco, do exemplo anterior, é uma questão interessante porque a gente vai utilizar algumas relações que nós descobrimos lá, né, na questão do Teorema de Pitágoras, e a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de cálculo do que nos dois exemplos anteriores, tá? Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui foram as informações dadas no exemplo 2, certo? Note que, como ele me deu aqui que a base é um quadrado, ele me deu as áreas, eu consigo descobrir o lado da base maior e o lado da base menor, porque como é um quadrado, e para eu achar o lado, basta eu tirar a raiz quadrada, certinho? E aí eu tenho que a área da base maior vai ser 8 e a área da base menor vai ser 4. Como ele quer a área total, eu vou precisar descobrir o y para poder fazer a área lateral. Aí olha só o caminho que eu vou percorrer. Primeiro eu vou achar o apótema da base, né, utilizando uma daquelas relações de polígonos regulares escritas em uma circunferência, onde o Lzão aqui nós descobrimos que é 8, né, dividiu aqui deu 4, e o Lzinho que é 4, então o meu Mzinho vai ser 2. Então eu tenho que o apótema da base maior é 4 e o apótema da base menor é 2. Agora, utilizando uma daquelas aplicações do Teorema de Pitágoras que vimos anteriormente. Vamos lá então. Essa altura do tronco, a questão me deu que é 6. Ao quadrado, 36. Mzão menos Mzinho, dá de perceber aqui de cara que é 2. Só que ao quadrado vai ser 4. Raiz de 40 não é exato, então a gente fatorou. Como eu falei, eu precisava do y, tá vendo? Descobri o y.
Porque, ó, na forma da área lateral tem o y, tá vendo? Então, Lzão mais Lzinho, 8 mais 4, o y. E esse 4 aqui, que é o x, é o número de lados da base. Como é um quadrado, então ele vai ser 4. Aí esse 2 eu posso simplificar aqui, ó. E 4, isso aqui é 12, né? 4 vezes 12 vai dar 48 raiz de 10. Como eu achei a área lateral, praticamente acabou a questão. Porque a área total é essa formazinha aqui. A área lateral acabei de descobrir. A área da base maior a questão me forneceu. E a área da base menor também. Então, 64 mais 16, 80. Né? A solução aqui já está pronta. Só que, para a gente poder treinar essa questão de escrever a solução na forma mais fatorada, eu coloquei o 16 como fator comum. E aí você vai chegar nessa solução aqui. Que a área total vai ser 16, que multiplica 5 mais 3, raiz de 10 metros quadrados. É isso, pessoal. Nós estamos, né, iniciando o estudo de tronco de pirâmide. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e bom trabalho. Valeu!